Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aqui ao nosso evento, nossa palestra. Antes da gente começar, eu vou passar algumas orientações a respeito do processo, tá ok? E a gente, a gente vai conversando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Mourão, sou diretor comercial da Lagoan. Primeiro, né, antes de mais nada, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo. Esse nosso webinar aqui, nosso primeiro webinar, é o primeiro de muitos, porque a gente está vendo, o sucesso desse primeiro nos mostrou que a gente está aí no caminho certo. Então, esse é o primeiro de muitos. A gente espera fazer aí pelo menos um por mês aí ao longo do ano que vem, 2024. A gente escolheu esse tema, né, da auditoria portuária como um primeiro tema, porque esse ano, agora em 2023, nós começamos a oferecer um produto novo aqui no Brasil, né, um software de controle de acesso de pessoas e veículos, que é o Logon Acesso. É uma solução nossa, desenvolvida por nós, independente, mas que obviamente está nativamente integrada aí nas outras soluções da Logman e tal, com diversos recursos de controle de acesso de pessoas, veículos, e tá assim, talvez o mais importante seja o atendimento aos requisitos legais aí no que se refere a áreas alfandegárias. Nossa ideia, então, aí nesses eventos, nesse e nos próximos, é trazer aí, ao longo do tempo, pessoas do mercado para falar de assuntos aí que sejam relevantes aí da nossa comunidade. Só aproveitando, para avisar todo mundo, eu estou gravando, né? Estou gravando essa nossa palestra, esse evento, e depois eu vou disponibilizar o link e também o conteúdo para todo mundo. O pessoal depois vai receber aí no final, nos próximos dias aí vai receber os links e tal para poder acessar e assistir novamente e tal. Como a gente está num grupo muito grande, é muita gente, nós estamos aí com quase 90 pessoas inscritas e que confirmaram presença. Então, assim, eu vou manter os microfones desligados e depois, na hora que eu passar a palavra para o professor Daniel, eu vou ligar os microfones, mas eu peço que todo mundo mantenha os microfones desligados e tal. E as dúvidas a gente vai procurar responder no final. Eu coloquei aí logo no chat o link para fazer o envio das dúvidas, tá certo? É um formuláriozinho que você põe seu nome e envia as dúvidas. A gente vai procurar responder as dúvidas de todo mundo, e se por acaso não der tempo, se a gente não conseguir responder as dúvidas aí dentro desse horário aí de uma hora e pouco aí que a gente separou para a palestra, depois a gente responde para cada um individualmente por e-mail. A gente vai procurar atender a todo mundo aí nessas, nessas respostas às dúvidas, tá certo? Antes de passar a palavra, então, para o professor Daniel, eu gostaria de aproveitar para externar meu agradecimento a ele, que muito gentilmente aceitou aí o nosso convite para estar compartilhando conosco aí seus conhecimentos. O professor Daniel é formado em gestão pública, com MBA em regulação de transportes públicos pela Fundação Getúlio Vargas, subgerente do posto avançado da ANTAC, auditor da Cesportos em São Paulo e Mato Grosso do Sul, e professor nos cursos de segurança portuária, com mais de 200 auditorias, né? Tem uma bagagem grande aí para compartilhar conosco. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu vou desligar aqui meu compartilhamento de tela e vou ligar o seu microfone aí. Fique à vontade para assumir daí a nossa palestra, o nosso evento. Obrigado. Ouvindo bem? Todos me ouvindo aí? Sim. Eu não coloquei, já atende aí bem. Oi, tranquilo. Pessoal,
Obrigado, Gustavo, aí pela oportunidade, pelo convite, né? É sempre bom aí, estou vendo aí muitos rostos amigos aí, pessoal dos terminais, estão nos acompanhando, ex-alunos, parceiros aí do dia a dia. Então, só agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa experiência, né? Eu acho que o Gustavo só não comentou que eu sou representante da ANTAC na Comportos, né? Santos tem o privilégio de ter 2 representantes na Comportos, um pela ANTAC e outro pela Receita Federal. O Cleiton aí é um dos representantes aqui também na Comportos, é local, de Santos. E sem dúvida nenhuma, oportunidade de a gente estar disseminando um pouquinho mais dessa cultura da auditoria, né? Aquele processo que todos aí, principalmente a grande maioria que eu estou vendo aí pelos outros aí, sofrem um pouquinho aí durante o nosso período aí de auditoria, seja ela pela Sesportos, as inspeções pela Sesportos, ou a própria auditoria da Comportos. Nesse trabalho, meus amigos, a gente pretende aqui, claro que num pequeno espaço de tempo, falar exclusivamente de auditoria, trazer um pouco do conceito e depois aplicar esse conceito um pouquinho em experiências práticas aqui, utilizando o anexo E. Mostrando para vocês alguns exemplos aqui, e chamando os senhores, aí, principalmente os SSPs que estão aqui participando, a responsabilidade e a temática de qual a preocupação que se deve ter junto à auditoria. Essa é a nossa proposta aqui nesse breve trabalho que vamos estar apresentando a partir de agora, tá bom? A gente vai deixar aí aberto o espaço para que os senhores façam perguntas, a gente vai tentar responder algumas aí no final da apresentação e depois tentar responder o máximo possível por via e-mail, tá? Gostaria que nesse momento vocês tivessem a perguntas ligadas à auditoria, tá? Embora eu sei que todos estão ávidos aí a curiosidades, a perguntas dos seus problemas dia a dia, né? A gente está acostumado, aí, principalmente por conta dos cursos. Esse ano nós tivemos o curso SSP e tivemos o curso de SSP em Paranaguá e tivemos o curso de auditoria em Salvador. E a gente sabe que o pessoal aproveita esses momentos para tirar realmente as dúvidas do dia a dia, né? Aquilo que passa aí por conta das necessidades de SPS diariamente. Mas a gente vai tentar aqui nesse pequeno espaço atendê-los aí da melhor forma possível. Vamos lá? Pessoal aí, por favor, disponibilizem a apresentação, tá? É uma apresentação curta, tá, pessoal? Tem 30 slides, 29 slides. Uma forma muito sintética, tranquila aí, que todos poderão acompanhar. Auditoria, primeiramente, é uma ferramenta de gestão, né? Por que a gente trata aqui como uma ferramenta de gestão, pessoal? A auditoria, ela busca trazer alguns resultados, algumas propostas aí, para que você resolva as situações diariamente. Opa, deixa o pessoal resolver aqui a parte técnica aqui. Oi? Pode passar para a segunda. Só um minutinho, pessoal. Ao vivo é isso. Ainda bem que tem a ajuda dos universitários aí, ó. Vou provar que a ajuda dos universitários, as minhas mãos estão aqui livres, tá? Se até o Bill Gates errou, a gente pode também. Qualquer falha, a culpa é do estagiário, entendeu? Já sabem. E essa é a... Agora tá de acordo, Gustavo? Tá ok? Perfeito, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, então, como eu iniciei com vocês, a auditoria é uma ferramenta de gestão, tá? Ela, no nosso caso específico aqui, nós estamos falando de auditoria portuária, mas a gente vai usar aí a terminologia no geral, a princípio aí, pode seguir. Procedimento de análise, investigação e validação de um sistema, atividade ou informação. Como está no dicionário, tá, pessoal? Auditoria já está prevista em todos os processos, é um termo vastamente conhecido e aplicado por todos, né? Nós temos auditorias contábeis, nós temos auditorias de meio ambiente, nós temos auditoria, no nosso caso específico, de segurança. Então, a auditoria é uma ferramenta hoje indispensável
para qualquer empresa, para qualquer órgão, até os órgãos públicos hoje auditam seus sistemas, tanto internamente quanto através de outras organizações, como o nosso caso aqui, ANTAC e outros órgãos públicos federais que são auditados pelo próprio TCU. Tá? Pode seguir. Auditoria é uma atividade formal, documentada, executada por pessoas habilitadas. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ela tem o seu formalismo e precisa ser aplicada por pessoas que estejam habilitadas para esse processo. Tá? Não é algo que possa ser elaborado por alguém despreparado ou que não tenha conhecimento daquele tema que está propiciando aquele ato de auditoria. Tá? Buscando conformidade, eficácia de um sistema mediante evidências documentais. Qualquer processo de auditoria, senhores, tem que estar baseado em evidências. A gente não pode simplesmente fazer por desejo, por achismo, um processo de auditoria. Ele tem que estar baseado em meios documentais, registros, observações, entrevistas e buscando um relatório que aponte primeiramente as não conformidades para adoções de medidas corretivas e preventivas. Pode seguir. A auditoria, ela se baseia num processo, tá? Sistemática, buscando aí verificações de todos os sistemas que compõem aquele processo que está sendo verificado. Tem o seu papel formal, e aí é onde entra a parte documental, e por pessoa habilitada e principalmente independente. E esse é um ponto muito sensível no processo, a independência de uma auditoria. Né? Quando nós temos aqui no nosso colegiado aqui da CESPORTS e o colegiado da Comportes, a gente busca exatamente essa independência, onde participa a Polícia Federal, onde participa a ANTAC, Receita Federal, Marinha do Brasil, Autoridade Portuária, o representante do Estado, né, na figura da Polícia Militar do Civil. A gente busca exatamente essa independência, tá, entre as instituições para que a gente traga um processo sem vícios, né, que a gente não penda a balança nem para um lado nem para o outro, a gente procure um equilíbrio de pensamentos e ações. Então, esse é um processo de auditoria saudável. Pode seguir. Características da auditoria: análise e aferição. E aí, primeiro ponto, né? Eu preciso conhecer o meu ambiente, tá? Buscar as informações do meu entorno. Quando eu falo aqui de uma auditoria do setor portuário, né? Eu preciso conhecer o meu entorno, eu preciso saber as características daquele terminal, qual o tipo de carga que aquele terminal, qual o interesse que aquele tipo de carga possa ter para qualquer organização. E aí a gente tem vários exemplos hoje, né? Os granéis, aí o interesse em falsificar carga, emburrar carga no meio do trajeto, container, a intrusão aí de ilícitos aí nos containers. Então, nós precisamos ter conhecimento disso. Quais são as rotas, quais são os meios que se tem aí para se fazer provocar esses ilícitos, tá? A adequação e conformidade e eficácia, né? O que a gente vai implantar para proteger esses processos, né? Que estejam adequados a cada processo, que estejam em conformidade com a legalidade e com a própria especificidade da mercadoria, e a eficácia desse procedimento. Isso são pilares que nós temos que ter em qualquer processo de auditoria, né? Não conformidade. Não conformidade é insucesso? Não. Não conformidade é aquilo que você aponta durante a sua análise, durante a sua verificação, tá? Que tem um caráter preventivo, dependendo do momento, e pode ter um caráter corretivo, principalmente que é o caso das auditorias da Comportes, né? Já entra numa etapa corretiva. Mas quando que ela pode ser preventiva? Nas etapas anteriores, quando o próprio terminal aplica a sua auditoria. Ele está ali fazendo a parte preventiva, e quando nós chegamos na etapa dos órgãos anuentes, aí, na etapa prevista pela Comportes, já é uma etapa corretiva. Tá? Conclusões desse trabalho, né? Esse trabalho pode remeter aí às não conformidades com o tempo de correção, e pode remeter a uma situação também
de suspensão da própria declaração de cumprimento ou até a cassação dessa declaração. Então, assim, são processos que estão dentro da característica da auditoria. Pode seguir. Auditoria, pessoal, elementos que participam da auditoria. O auditor, claro, a parte responsável e os usuários previstos dentro do processo. Quando nós falamos da auditoria portuária, pessoal, há de se preocupar aí com essa configuração de elementos, né? Parte responsável, ela é imprescindível e está previsto normativamente dentro do processo de auditoria. Então, hoje, a gente não consegue conduzir uma auditoria sem a parte responsável estar presente ao processo. Então, quando nós agendamos uma auditoria da Comportes, SSP e o responsável pela instalação são imprescindíveis para a continuidade do processo. Então, esse é um ponto que deve ser observado nas auditorias portuárias, tá? Que tem essa característica. Pode seguir. Auditoria baseada em riscos, né? Consiste no dever que um órgão ou instituição tem de prestar contas em decorrência de uma responsabilidade oriunda de uma delegação de poder. Seja ele porto organizado, seja ele um TUP. A União permite, a União delega poderes para que se faça o comércio internacional. Essa delegação se presume que há responsabilidades e há riscos. E esses riscos são apurados durante a auditoria. Tá? Pode seguir. Auditoria baseada em riscos. Auditar é ir além do checklist. Por quê? O checklist é uma ferramenta preliminar, uma ferramenta mínima que nós disponibilizamos na Resolução 53 para que os senhores se apoiem numa construção de um processo de segurança. Então, ela não deve se ater a só isso, ao checklist. Deve se ater a outras características que vão além da própria figura do checklist, que está muito localizada à instalação. A auditoria tem que enxergar um entorno, tem que enxergar todas as situações que estão na vizinhança ou que possam vir trazer algum risco para a instalação. Auditar é investimento, compromisso com a conformidade, adequação, eficácia e eficiência. Aquele gestor que enxerga a auditoria como investimento, ele fatalmente vai obter êxito no processo de auditoria. Aquele que enxerga como central de custos, né, faz aí o mínimo para a gente passar, produz aí, assim, o que a gente precisa fazer para passar? Talvez até muito de interesse no tema seja em buscar essa resposta. O que eu posso fazer para passar na auditoria? E não deve ser essa a proposta de qualquer auditoria. Auditoria é um investimento, é você conhecer o seu empreendimento, conhecer os riscos que estão ali ao entorno do seu investimento, o que está ali pondo em risco o seu ativo, o que está pondo em risco a sua operação, né? Hoje, uma auditoria em processos ambientais é fundamental. Um terminal instalado numa região aqui como Santos, né, por exemplo, uma região que a relação porto-cidade é fortíssima, né? Ter um impacto ambiental aqui significa parar todo um processo daquele próprio terminal ou até do entorno, de todas as instalações que estejam no entorno. Então, conhecer esse risco, avaliar esse risco é fundamental e a ferramenta ideal para isso é a auditoria. Então, para aqueles gestores aí, pelos rostos amigos aí, eu vi que tem alguns gestores participando do processo, tem que enxergar o processo de auditoria como investimento, tá? Nunca como uma central de custos. Auditoria baseada em riscos, informações relevantes, importantíssimo, e informações confiáveis. Então, quando a gente vê aí as duas figuras que nós temos hoje para construir aí o processo de segurança do ISPS de uma instalação portuária, que é a organização de segurança e o elemento organizacional, né? E aqui para alguns que não sejam do métier, a organização de segurança é uma empresa que é autorizada
pela Comportos a prestar o serviço de construção do EAR e do Plano de Segurança, e o elemento organizacional é o próprio terminal montando a sua equipe técnica e autorizado pela Sesportos, dado ciência Comportos, para construir esses dois fundamentos. A organização de segurança pode atender a vários terminais e o elemento nacional atende o seu próprio grupo, tá? Então, isso é a primeira ferramenta que se tem para entrega de resultados, e essa ferramenta ela tem que se basear em informações relevantes, informações que existem no local. Por exemplo, existe aí uma comunidade que pode trazer risco ao empreendimento? O elemento organizacional ou a organização de segurança tem que enxergar isso. Essa informação é confiável? Essa informação, ela tem origem? Isso é fundamental. E aí a gente vê em alguns estudos, em alguns planos de segurança, a ausência dessa relevância, a ausência dessa confiabilidade de informações. E isso é um ponto que o gestor, é um ponto que o SSP tem que se ater. Tem que ler esse material e ver se aquilo que está no entorno, aquela dificuldade que ele tem ao olhar a sua instalação, se aquilo está nas ferramentas que foram criadas aí, EAR e Plano de Segurança. Aquilo está no pacote, aquilo foi verificado pelo elemento nacional, aquilo foi verificado pela Organização de Segurança. Isso é um papel da SSP, verificar se aquilo está embutido lá no processo, né? Porque senão a gente tem um processo totalmente contaminado, às vezes, com informações de outra região, né? O famoso copia-cola, né? Então, acaba se tendo informações de outras regiões. Isso tem que estar verificado nesse processo. Pode seguir? Auditoria portuária, ferramenta indispensável para o bom funcionamento do sistema de proteção de instalações portuárias, em conformidade com o CORIG SPS. Então, nós temos um modelo específico, meus amigos, para produção do processo de auditoria portuária, que está baseado na Resolução 53, de 4 de setembro de 2020. Eu tive a felicidade de participar da produção dessa resolução e participar também dos seus anexos, né, que são ferramentas indispensáveis dentro do processo da resolução, onde a gente tem lá o anexo E, nós temos lá o próprio montagem lá do EAR e do Plano de Segurança. Todas as ferramentas desenvolvidas por um grupo muito especial, composto por elementos da Polícia Federal, ANTAC, Receita, Marinha do Brasil, que a gente se debruçou aí por 2 anos para criar essa ferramenta aí que hoje os senhores utilizam, que se baseia num exame sistemático e independente para determinar se as atividades de segurança da instalação portuária e seus respectivos resultados cumprem as providências dispostas no estudo de avaliação de risco e no plano de segurança portuário vigente, bem como se as medidas foram implementadas de modo a atingir os objetivos. Pessoal, é importante esse texto, né? Mas vamos tentar traduzir isso para os senhores, né? A figura do ISPS estabelece lá no código algumas atribuições de responsabilidade em relação à segurança. Essas atribuições foram reproduzidas dentro da resolução, estabelecendo as regras, as rotinas, né, para que os senhores possam produzir o EAR e possam produzir, consequentemente, a solução, toda a solução dos pontos apontados no EAR, num plano de segurança. Então, em síntese, esse é o trabalho da 53. É simples? Claro que não, mas está bem desenhado. Eu diria até que está próximo de uma receita de bolo que precisa ser seguida. Tá? Pode seguir. Qual o objetivo? A adequação do estudo de avaliação de risco e do plano de segurança da instalação portuária disposta no código e nas resoluções da Comportos. Lembrando aqui que até a 53, né, nós tivemos um período crescente, né, de várias adaptações, chegamos até a resolução 51, né, e aí todas estavam valendo, né, da resolução 1 até a 50, todas
estavam em vigor. A partir da 52, a gente limitou esse processo. Na 52, já foi um processo de enxugamento aí desse número de resoluções, até que nós chegamos a 53, que é a resolução que nos norteia no processo de SPS. Acho que o ponto aqui começa aí trazer aí um pouco do temor de todos, né? A auditoria será realizada a cada 5 anos nas instalações portuárias, com estudo de avaliação de risco e plano de segurança homologados pela Comportes. Importante isso, pessoal. A cada 5 anos, né? A gente já está dizendo aqui na resolução, já está previsto lá o prazo para que ocorra as auditorias. E aí eu faço aqui uma chamada aí, uma análise dos senhores aí, né, senhoras. Todos aí, eu acredito que quase todos, né, têm uma habilitação. Que tal? Está previsto lá que a habilitação, mesmo depois de vencida, né, ela ainda tem 30 dias para que a pessoa possa se adequar, né, prazo para que ele possa se adequar. Auditoria é o mesmo processo. O Comportes está estabelecendo um prazo de 5 anos aí para auditoria, validação e continuidade do processo. Como na habilitação, a gente pode fazer escolha. A gente pode não se preocupar com a data lá, com o último mês de validade na habilitação, e de repente ser descoberto aí numa blitz, né? Numa blitz, o guarda vai olhar para aqueles motoristas e vai dizer: meu amigo, desculpe, mas o senhor não está mais habilitado. A sua habilitação venceu aí há 60, 90, há 1 ano, há 5 anos atrás. E aí o que acontece? Aquele indivíduo, se estiver ali à frente do veículo, vai ter o veículo, inclusive, apreendido lá naquele momento. Então, meus amigos, o processo de auditoria, ele tem que se nortear do mesmo princípio. Eu não preciso aguardar um processo de auditoria para descobrir que eu tenho algum problema, para fazer minha correção só depois da auditoria. E aí, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para que a auditoria, ela não é a ferramenta ideal para que os senhores tenham o apontamento das não conformidades. Naquele momento, os senhores terem a confirmação de que os senhores estão ok, que a sua instalação está ok. Não é o objetivo da auditoria lá dizer o seguinte: o senhor está não conforme aqui em 5 itens, em 10 itens, em 20 itens. Não é esse o momento. Quando a instalação caminha para esse processo, ela falha, ela erra, porque os prazos depois são prazos curtíssimos para soluções de pequenos problemas, e você tem um problema enorme pela sua frente, tá? E a gente vai colocá-los muito nesse viés aqui. Se a gente, nessa nossa palestra aqui, os senhores entenderem isso, eu já considero um grande feito, né? A gente sair daqui com a sementinha que a auditoria não a auditoria da Comportes não deve ser a ferramenta para que os senhores despertem aí para fazer qualquer prevenção. Ela tem um princípio exatamente ser corretiva, apontar ali logo a não conformidade, e muitas vezes tem um tom punitivo, porque o tempo não é hábil para as correções que são necessárias quando não se adota uma prevenção antes no processo. Pode seguir. Prazo. A Comportes pode realizar de ofício ou mediante provocação fundamentada esses esportes, auditoria em prazo inferior ou superior ao prazo de 5 anos. Há uma mística aí, né? Até na própria resolução há uma menção em relação aos ROIPs, né? Eu acho que esse ponto é importante a gente citar, né? Apresentar ROIPs, apresentar aí um documento que comprove lá que ocorreu um fato dentro da instalação, pessoal, não é indicador de auditoria. É indicador que aquela instalação cumpre o processo. O processo está lá. Tem que ser feito o registro. Isso faz parte do processo. Então, fazer o registro, tá?
ele não é um indicador de que vai ter auditoria antecipada dentro do processo. Isso tem que ficar claro para os senhores. Cumprir aí a questão do ROIP, né, de fazer o registro, é uma obrigação normativa que os senhores devem cumprir, porque não fazendo, os senhores já estarão com uma não conformidade dentro do processo. Na auditoria, esse é um dos itens verificados. Né? Então, tirar esse peso aí de que, se eu faço registro das minhas ocorrências, eu estou sujeito a antecipar o meu processo de auditoria. Pelo contrário, talvez antecipe o processo de auditoria por você não fazer, e o processo está na mídia, né? Hoje qualquer apreensão, principalmente de ilícito ligado a entorpecentes, ele está a todo dia na imprensa aí. E se aquela instalação que eu não faço, pode suscitar aí, talvez, uma antecipação de um processo de auditoria. A auditoria, meus amigos, ela obedece a um calendário publicado pela Comportes com antecedência mínima de 60 dias no Diário Oficial. Então, assim, mês de dezembro, mês de janeiro, a gente já tem uma publicação aí de todo o universo de auditorias do ano vigente, né? Então, provavelmente em janeiro agora de 2024, já sai uma publicação no Diário Oficial dizendo todo o cenário de auditorias para 2024, né? Então, assim, é uma informação prévia que os senhores recebem. Os senhores já sabem que os senhores vão ser auditados? Claro, se os senhores estão no 4º ano aí da sua declaração de cumprimentos, já são candidatos aí à auditoria no ano seguinte. Então, você já tem essa prévia informação. E mesmo assim, no ano, né, no ano aí que vai findar o seu prazo, os senhores vão estar sendo auditados. Então, assim, tem previsão da auditoria. Auditoria não é um fato que vocês são surpreendidos, né? E aí, remeto mais uma vez aí a revisão de conceitos. Por que esperar? Por que os senhores não fazem a sua preparação? Por que os senhores não fazem a sua auditoria interna? Se os senhores já sabem que vai ocorrer, né? É inevitável o processo de auditoria, até porque está previsto legalmente. Então, nada melhor do que fazer esse processo de auditoria interna, esse processo preventivo, para que na auditoria oficial aí pela Comportes os senhores tenham êxito. Pode seguir. Critérios, né? Para a realização dos trabalhos de auditoria, deverão ser empregados os critérios mínimos previstos no roteiro de realização de auditorias e inspeções, constantes na Resolução 53, meus amigos, anexo E. Olha que interessante. Os senhores passam por um processo de auditoria que já tem um roteiro mínimo informando. E por que é mínimo, senhores? Porque num universo com diferentes cargas, diferentes instalações, diferentes equipamentos, regiões diferentes, instalações instaladas em rios, instalações instaladas em pira, aí, em mar aberto, instalações em áreas protegidas, aí, em portos organizados. Então, assim, um universo de situações diferentes, nós criamos aí um checklist mínimo, mas que os senhores podem acrescer, os senhores podem complementar com outros itens que os senhores entendam necessário. Não é uma ferramenta, tá? Que ela não pode ter acréscimo. Ela não pode ter respostas a menos do que está ali no anexo E, tá? A não ser que tenha justificativa, não seja aplicado. Mas a ferramenta ela não pode ser reduzida, mas ela pode ser ampliada desde que haja necessidade ou previsão pelos senhores aí de outros itens que não foram contemplados nesse anexo, né? Pode seguir. E aqui, pessoal, só para que os senhores, para quem não tem intimidade aí com o processo do anexo E, eu trago aqui só uma pequena chamada aí, né? Primeiramente, aí a documentação preliminar, né? Instalação portuária, razão social, documentos do responsável legal, documentos do supervisor de segurança, né? Certidões negativas de antecedentes criminais, certificados, né? Do SSP, como ele fez o curso
especial de supervisor de segurança portuária, né? Se ele fez as atualizações desse certificado, e aí você pode, pô, mas isso é importante, né? Será que alguém erra isso, senhores? Infelizmente. Está na resolução, está lá. Essa imagem que vocês estão recebendo aqui é uma imagem que está lá na resolução 53, anexo E, publicada em Diário Oficial. Digitou aí em qualquer página de pesquisa, esse material está disponível. Mas nas auditorias, infelizmente, a gente encontra informações aí que levam à não conformidade de alguns itens, principalmente da certificação do SSP. Muitas vezes o SSP está com o seu certificado vencido. Não fez o curso de atualização. Recentemente, fazendo aí uma análise do documento de menstruação, o SSP não atualizava a sua certificação há mais de 13 anos. Chegou para a gente aí essa situação. Um SSP que não atualizou o seu registro por 13 anos. Aí você fala, cara, como é que pode isso? Mas acontece. Né? E gera documento, gera todo um processo, encaminha para seus portos, encaminha para compostos com documentos com esse tipo de erro. Né? Certidões fora da validade, então também ocorre muito. Então, assim, são preocupações, tá, pessoal, que os gestores têm que cobrar junto a sua equipe, né? Esse erro não pode ocorrer. A falta de informação no GIS atualizada, tá lá, o sistema lá que você vai informar para a CESPORTS vai atualizar lá o processo. Numa auditoria, você vai ser pego de calça curta por esses dados. Isso é absurdo, né? Mas ocorre. A gente está colocando para vocês porque ocorre. Então, esse é um ponto que tem que ser reavaliado por todos aí. Por favor, Carol. Estudo de avaliação de risco. Tá? Como citei aquele exemplo lá da habilitação, pessoal, aqui eu acho que se encaixa perfeitamente, né? Item 2.1. Possui EAR aprovado e atualizado? Então, os senhores imaginem, nós temos um prazo lá de auditoria, 5 anos. Quando a Comportes chega para cumprir esse prazo de auditoria, que está lá publicado em Diário Oficial, a gente se depara com um EAR, muitas vezes, que não está aprovado ou que não está atualizado. Então, qual é a primeira situação que ocorre com aquela situação? Não conformidade. Esse, senhores, vejam, é uma não conformidade grave, porque é uma não conformidade que tem prazos legais, né? Tem todo o processo de produção do documento, tem todo o processo desse documento passar na comissão local, né? Na CESPORTS local, e a CESPORTS local tem 90 dias para fazer análise desse documento, e 90 dias é o prazo que você tem da correção. Então, você já entra numa auditoria, muitas vezes, sabedor que você está com o seu ER que não está aprovado, ou que ele não está minimamente atualizado, você já entra com uma não conformidade gravíssima. Você não consegue nem, dentro dos prazos legais, cumprir aquela não conformidade. Mas por que você entra nessa situação? Se essa situação é previsível, essa situação ela poderia ser tratada antecipadamente, né? O certo é as auditorias que nós vamos cumprir em 2024, quando a gente chega no terminal, essa etapa foi sanada, porque tem tempo hábil para o terminal fazer. Quem trabalhou isso em 2023 vai chegar em 2024 com essa situação sanada. E esse é o papel da organização de segurança, do elemento operacional, do SSP, da instalação, fazer esse acompanhamento. Eu não posso chegar numa auditoria exatamente com essa não conformidade, porque essa não conformidade dificilmente eu vou conseguir cumprir dentro dos prazos que vão ser estabelecidos, que é o prazo de 90 dias para correção. Então, vocês vejam, essa é aquela tragédia do ponto de vista de SPS, é aquela tragédia anunciada. Você sabe que vai dar errado, mas por que você chega nessa situação? Então, por isso que eu chamei a atenção aos senhores, que esse é o ponto que, se os senhores entenderem isso daqui para frente,
começarem a adotar esse processo de fazer as suas auditorias internas antecipadas, vocês vão chegar no momento da auditoria da Comportes com esse item sanado. E esse é um item de muita gravidade dentro do processo, até porque você não tem prazo compatível aí, muitas vezes, para cumprir dentro dos 90 dias que foram estabelecidos para cumprimento para a segunda inspeção ou segunda auditoria. Pode seguir. Aqui nós entramos aqui com o PSP, a mesma situação, meus amigos. Item 3.1. Possui PSP aprovado e atualizado? Voltando ao exemplo aqui, nós estamos em 2023, quem sabe que seus 5 anos vai vencendo em 2024, qual era o papel daquela instalação? Está, agora em 2023, atualizando o seu PSP. Ele tem que estar atualizado, ele tem que entrar em 2024 atualizado, para que, se passando pelo processo de auditoria, ele já tenha esse item aí como atendido. Ok? Não feito, mais uma não conformidade de peso. Ele provavelmente não vai conseguir corrigir dentro dos 90 dias. Tá? Vamos seguir. Itens de segurança, tá, pessoal? Item 4 aí do nosso checklist, tá? Então, aqui eu só coloquei um pequeno demonstrativo aí, né? 4.1, perímetro da instalação está devidamente iluminado e protegido por muros, cercas ou fenículos, barreiras ou outros. Pessoal, daí nós demoramos aí 2 anos para criar essas perguntas, né? Então, quando você se depara lá com uma cerca, tá? Que a cerca não atende, ela tem furos, ela tem possibilidade de intrusão, ela tem possibilidade de alguém acessar, né? Olha, o muro é muito baixo, o muro ruiu um pedaço. O que você vai estar respondendo nesse item, meus amigos? Tá? Você vai estar, na auditoria você pegar esse fato, é uma não conformidade. Não conformidade que você já tem esse questionário lá na resolução 53, que você poderia ter feito. A equipe do próprio terminal poderia, de posse desse questionário, fazer a sua verificação interna, essa auditoria interna, baseada no checklist, e já ter sanado isso. Tá? Os recursos indicados no item 4.1 são adequados para prevenir o acesso não autorizado às instalações. Então, mas eu tenho cerca. Ô, Daniel, ok, eu tenho cerca lá, pô. Mas aquela cerca impede? Aquela cerca não tem nenhum vão que me permita a minha passagem? Pode ser que tenha. Então, eu preciso trabalhar isso. E aqui eu trago alguns exemplos, tá, pessoal? Exemplos aqui de 2023, tá? Não é nada que eu fui buscar lá há anos atrás, que as instalações lá de 1990 faziam isso. Não, nós estamos trazendo informação agora, recente, 2023 aí, tá? Em algumas instalações, você pega esse cenário, a primeira foto aí, tá? Olha o tamanho do vão. Esse cercamento impede o acesso indevido à instalação? Aí eu pergunto a todos, será que isso não poderia ser visto aí 1 mês antes, 2 meses antes? E no momento da auditoria, esse processo não poderia estar sanado? Mas não, se espera para a auditoria. E aí na auditoria, isso é uma não conformidade. E já vai pesar na conta dos senhores lá. E aí, né, os gestores aí, o pessoal responsável aí, diretores, terminal, né, quando ele vê esse apontamento aí no relatório final, na apresentação que é feita pela comissão, né, ele fica um pouco chocado, porque esse trabalho ele poderia ter sido antecipado. Isso aqui não é para ser pego numa auditoria, meus amigos. O SSP e sua equipe que deixa a instalação com um cenário desse, ele não fez uma verificação interna, ele não aplicou o checklist na instalação antecipadamente, ele ficou aguardando que um grupo de auditores especializados de vários órgãos viesse apontar esse fato. Apontar que na foto ao lado ali, aquele alambrado ali, eu possa puxar lá e passar por debaixo.
do ofendículo. Eu consigo passar, ó, a cerca toda frouxa lá. Não está ancorada, não está com todo o processo que mantém ali a invulnerabilidade do espaço. Mas será que ninguém foi lá dar uma puxadinha nessa cerca? Ninguém passou para verificar? Se esperou a auditoria apontar? Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui para os senhores é mostrar um pouco dessa realidade que está aí, parênteses terminais, que pode ser feito preventivamente. Pode seguir, Carol. Mais um exemplo aqui, né? Olha aqui, o vão que nós temos aqui. Esse vão permite a passagem de uma pessoa. Ninguém viu isso antes. Ninguém passou aí verificando essa instalação para ver que havia esse vão. Aguardou a auditoria apontar, tá? Então, só mostrando para os senhores aqui quanto se adequa à informação que está lá. 4.1. O perímetro da instalação está devidamente iluminado e protegido por muros, cercas, alfenículos e barreiras e tal. Os recursos indicados no item 4.1 são adequados para prevenir o acesso não autorizado? Então, veja lá, pessoal. Existe lá a barreira, mas está adequada? Não, não está adequada. Tá? Pode seguir. O material de proteção do perímetro está em bom estado, necessário para prevenir o acesso não autorizado? Olha lá, meus amigos, como é que está aí essa concertina. Mas será que ninguém poderia ter visto antes? Aguardou uma auditoria composta aí, né? Marinha do Brasil, Polícia Federal, ANTAC, Receita, Polícia Militar, para apontar isso? Será que não tinha ninguém lá para ver isso antes? Isso está reparado durante a auditoria lá? Esse fato já está não ser apontado como uma não conformidade? Então, chamando a atenção dos senhores que, assim, não precisa ter uma bola de cristal para a auditoria. As perguntas estão lá no anexo E e elas precisam ser respondidas. E isso pode ser feito a qualquer instante. Findando a palestra aqui, vocês podem indicar aí para os seus colaboradores, assim, pessoal, checklist na mão e comecem a fazer aí uma rotina no terminal. A ferramenta é para isso. Tá? E aí eu estou chamando a atenção dos senhores aqui, que são alguns dos fatos que nós acabamos apontando aí durante a auditoria. Pode seguir. Aqui mais um caso, né, pessoal? Os postos de controle de acesso às áreas restritas e controladas estão devidamente estruturados, localização, equipamentos e insumos. Então, aqui, ó, nós permite, né, por cima desse equipamento, que se passe. Eu posso usar aí como uma escada, inclusive, tá? Para que eu possa transpor o equipamento, porque faltou um gradiozinho, uma barrinha em cima do equipamento. Mas ninguém verificou isso durante a período antes da auditoria. Precisou novamente a auditoria apontar esse fato. Tá? Então, assim, mostrando assim, pequenas situações, tá, meus amigos, que a gente encontra na auditoria aqui, para a gente, como auditor, pelo esforço, pelo trabalho que a gente faz lá, a gente fica admirado da gente encontrar isso ainda hoje. Né? Então, assim, todas as informações que eu estou compartilhando com vocês nesse momento são informações de 2023, tá? Frisando aí novamente. E a gente ainda encontra isso nas instalações. Pode seguir. Comunicações e tecnologia da informação. Parte de TI, tá, pessoal? Complexa. Necessita de muitas atualizações, é fato, né? A parte de TI é um processo que muda diariamente, mas nós temos um questionário básico aqui, né? Que ele pode ser ampliado. Eu acho que inclusive, que a parte do anexo E, que o terminal pode se debruçar em muitas melhorias, até porque é um processo que está aí alterando, né, tendo mudanças importantes a cada dia. Então, com certeza, esse checklist, ele merece mais informações, ele merece mais questionamentos que podem ser aplicados aí, mas a gente tem isso como aí uma base, tá? E aí eu vou trazer alguns fatos que a gente se depara aqui, por exemplo, item 5.9, os equipamentos de conectividade utilizam gabinetes fechados com chave e lacre numerado? Próximo. Tá? Um exemplo aqui,
o uso de dispositivos de entrada e saída do CD-ROM, pendrive e tal, e etc., é autorizado pelo administrador da rede local mediante a solicitação justificada. Então tá lá, você chega para o terminal e pergunta, o pessoal pode acessar por pendrive? Não, não pode. Aí você vai lá, espeta um pendrive lá, você abre tudo, você pode copiar informações, pode. Ah, mas o nosso terminal aqui, o nosso sistema, ele para algumas máquinas, isso tem que estar claro durante a auditoria. O que é permitido pela área de TI, né? Em que condições, isso tem que estar claro. Mas nós chegamos numa máquina lá, crítica do processo, né, que guarda imagens lá de PSPS, por exemplo, você vai lá, espeta lá o pendrive e consegue extrair informações. Como está na resolução essa condição? Pô, ninguém testou antes. Aguardou novamente a auditoria fazer isso. Esse é o ponto, né? Pode seguir? Olha aí. Os equipamentos de conectividade utilizam gabinetes fechados com chave lacre numerado. Olha a situação, pessoal. Primeira foto, né? Olha a situação do gabinete, né? Qualquer pessoa aí pode fazer uma intervenção nesse material. E na foto ao lado, nós temos lá um gabinete com chave, né? Mas a chave está lá, né? Então a gente consegue acessar também. Muitas vezes a chave está na porta frontal, mas as laterais são abertas. Né? Ah, mas é para ventilação e tal, mas há outros meios de fazer isso. Né? Há outras justificativas para dentro do processo, mas a gente se depara numa auditoria e está lá, ó, item 5.9, claro, isso poderia estar resolvido, isso poderia estar justificado, mas não, aguarda a auditoria para se apontar como não conformidade. Né? Espero que todos que estejam acompanhando enxerguem que são ações que poderiam ter sido sanadas com antecedência. Mas eu volto a frisar para os amigos. Aguarda a auditoria para se resolver isso. Tá? Pode seguir. Mais alguns exemplos, tá, pessoal? Ó, os equipamentos de conectividade utilizam gabinetes fechados, como já. Aqui é equipamento lá que faz parte da transmissão de informações de imagem lá. Olha aí, não vou nem falar da questão de desorganização aí do equipamento, mas olha a condição desse equipamento aí, para que alguém possa ter acesso, para que alguém possa, inclusive, provocar um dano aí na instalação. Então, assim, são pontos que os senhores devem falar, não, isso talvez não aconteça. Não, isso aqui são frutos aí de situações de auditoria. Então, assim, só para mostrar que o papel da auditoria portuária ela é exatamente verificar aqueles pontos que não foram cumpridos. E está aqui, ó, fatos que não precisavam estar no relatório, porque poderiam ter sido sanados com brevidade, e não são sanados. Agora, cabe a reflexão de cada um, né? Por que não se sana isso? Né? Por que não se aplica a ferramenta lá do anexo E, inclusive levando para o gestor dizendo, chefe, aqui, ó, feito o anexo E aqui, a gente não vai passar em tais itens. O que a gente pode fazer para corrigir isso? Então, esse é um ponto, tá? Que é muito importante dentro do processo. Pode seguir, Carol. Pessoal, nós já estamos chegando no finalzinho, né? Deixo para os senhores aqui, dentro do tempo que me foi dado, né? Estou aí estourando o tempo, a gente começou às 14h30, são 15h28, né? Usei aí da melhor forma possível o meu tempo aí, de forma que eu pudesse colocar para vocês aí os principais pontos. E aí deixo aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum ponto que os senhores queiram colocar, eu vou tentar responder aí no tempo que me resta. Gustavo, passo a bola para vocês aí, né? Essa parte de controle aí fica com vocês. Meus amigos, espero aí ter colocado aí, claro que o nosso tema é só auditoria. Oi, Daniel. Desculpa, Daniel. O seu microfone está mudo. Desculpa, Daniel. Daniel. Vou fechar. Opa, abriu Oi. aí. Desculpa.
Só passando a bola para vocês aí, tá, pessoal? Espero ter, pessoal, de uma forma aí dentro do espaço que nós tínhamos aí, próximo aí de 50 minutos, colocar aí uma visão rápida do que é o processo de auditoria, né? Mostrando alguns exemplos aí, são exemplos aí que eu espero que tenha chocado um pouco os senhores, até para chamá-los aí à responsabilidade de que não esperar para um processo de auditoria para a gente fazer essas pequenas descobertas aí. Tá? E principalmente, pessoal, em relação ao EAR e ao plano de segurança. Não cheguem na auditoria com EAR e planos desatualizados, porque dificilmente os senhores conseguirão, na segunda etapa, cumprir aí essa não conformidade, até por conta dos prazos legais. Então, assim, eu acho que é missão de todos nós trabalharmos aí para que esses pontos sejam cobertos aí, tá? Então, espero que os senhores tenham entendido a nossa mensagem aí, tá? É uma mensagem sempre de parceria, estamos sempre juntos aí para trabalharmos aí dentro de conseguir soluções, né, para o processo. Auditar com não conformidade não é sucesso. Sucesso é passar por um processo de auditoria com aprovação. Essa que é sempre a nossa expectativa aí de resultado. Gustavo, fica aí se tiver alguma pergunta aí que eu possa responder. Estou à disposição. Ok, Daniel. Nós temos aqui uma pergunta. Eu vou passar ela para você e a gente vai rapidinho respondendo. Depois tem outras e, à medida do possível, a gente vai respondendo e depois, se for o caso, responde por e-mail aí pessoalmente. Mas a primeira é do Fabiano. Saudações, Daniel. Oi? Você tem da onde, Fabiano, da onde? No nosso formulário é o nome e a pergunta, desculpa. Não, tranquilo. Vamos lá. Saudações, senhor Daniel. Como auditor, qual a sua avaliação ao apreciar os EAR e o PSP elaborados por organização de segurança e elemento organizacional? O Fabiano foi com o dedo logo na ferida, né? Para colocar o palestrante em saia justa, né? Tem que levantar uma bandeirinha branca ou vermelha aí. Mas vamos lá, Fabiano. Qualquer um dos dois processos, tá? Para nós aqui, à medida que a gente recebe um EAR, um plano de segurança, analisar se seja ele ou de segurança ou elemento nacional, tem conhecimento da situação. E essa verificação, ela parte, inclusive, da responsabilidade do SSP. O SSP, ele não tem que ser figura decorativa dentro do processo. Ele tem que ser participante. Então, se aquele elemento nacional tem uma equipe coesa, com participação de vários elementos do terminal lá, conhecedores dos processos e tal, o EAR e o plano de segurança vão atender. Se a OS tiver uma boa interação com o SSP, onde seja provocada a conhecer as situações do entorno, as situações que se aplicam ao terminal, os dois documentos que vão ser encaminhados para as respostas depois comportam vão atender. Então, é esse o papel, né? Quando não se verifica, quando não se faz o processo de verificação e de acompanhamento, qualquer um dos dois fatores vão ser ruins, tá? O elemento racional, eu acho que ele leva uma pequena vantagem dentro do processo. Sem dúvida nenhuma, porque são elementos da casa, são elementos que estão ali no dia a dia, que sabe se forma fila porque forma fila, sabe se tem um risco na área de evolução do terminal, no PIA, se tem uma comunidade vizinha. Claro, ele tem essa informação ali de bate-pronto. Então, ele leva uma certa vantagem. Mas se isso não for acompanhado, tá? Não vai dar certo. Então, assim, é importante ter essa sinergia, seja organização de segurança, ou seja, elemento nacional, tem que ter uma sinergia com o SSP. O SSP não pode ser um figurante dentro do processo, né? Porque, afinal das contas, tá, pessoal? Não adianta dizer, olha, foi a OS que fez ruim. Você assina o documento.
Você tem responsabilidade sobre esse documento. E na auditoria, sabe com quem nós conversamos? Com o SSP. Não é com o elemento nacional, nem com a Organização de Segurança. E sim com o SSP, que vai estar respondendo lá, e tiver tudo bem, méritos. Se não tiver muito bem, puxão de orelha cai para ele lá. Tá bom? Obrigado. Fabiano, da Petrobras. Beleza, Fabiano. Ou, desculpa, Gustavo aí, né? Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma perguntinha aqui. Nessa sua resposta, você acabou respondendo também a uma outra pergunta. Mas eu vou colocar mais uma pergunta só para a gente... Vamos ver se tem mais uma outra aqui. Vamos ver se a gente consegue responder mais duas. O Alessandro Oliveira, da Ternium Brasil. Qual o tempo médio de aprovação... Oi? Não, pode falar, da Ternium, conheço. Qual o tempo médio de aprovação do EAR e do PSP? Tempo médio, vamos lá, assim, eu posso te dizer qual é o tempo legal. Nós temos aqui na Sesports um tempo de 90 dias para análise da Sesports. Esse tempo pode ser menor, e a gente sempre tenta fazer esse tempo menor, né? E depois, aprovado na Sesports, aí, né, vamos dizer assim, da entrada dentro dos 90 dias, se não tiver nenhum ponto que retorne, esse documento vai caminhar para a Comports, e na Comports a gente está conseguindo aí, em média, né, a partir do momento que dá a entrada lá, na reunião seguinte a gente já consegue estar analisando. A gente tem conseguido uma velocidade aí na Comports bastante positiva, seja ela para finalizar o processo, seja ela para devolver. Então, esse é um ponto, tá, pessoal? Quando nós falamos em tempo médio, os senhores têm que se preocupar o seguinte, que os senhores têm que mandar um documento bom. Se o documento for, ele não fica bate e volta. E esse tempo médio, ele vai variar muito por conta disso. Se o documento tiver tudo ok, ele vai, minimamente, ele vai levar 90 dias aí dentro dessa etapa das Sesports, tá? Agora, se for um documento que ele já chega com uma série de fatos não conformes, ele vai voltar para a correção e, novamente, nós voltamos a contar os prazos aí. Então, estipular o tempo médio depende muito do documento que está sendo entregue. Mais alguma pergunta? Mais uma minha. Pode ser, professor? Pode ser. Mais uma minha só. E aí a gente encerra e lembrando a todo mundo que depois a gente vai procurar responder a todo mundo individualmente aí, tá? Mais uma para geral aqui. A pergunta do Adriano. O próprio SSP da organização pode fazer a auditoria interna? Claro. Claro, meus amigos. Sem dúvida nenhuma. É o papel dele. E veja só, a Resolução 53 ela é muito... Eu vou falar um termo aqui muito boa, no sentido porque ela dá a ferramenta para que você faça isso. Está lá o anexo E. Olha, nós não entramos aqui porque eu tenho uma auditoria, mas se vocês pegarem lá a questão da construção do EAR, vocês pegarem a tabela de vulnerabilidade do EAR, a tabela de vulnerabilidade você pode dar nota para cada item. Então você pode dizer lá, pô, o item lá está perfeito, ó, aquela porta é uma porta segura, dentro de todas as características aí, está perfeito, então eu vou dar meio, ó, classifiquei como ótimo. Ó, eu preciso fazer uma implementação naquela porta, eu vou dar nota 1, significa que eu tenho que fazer uma coisa, ó, a porta está em estado precário, eu preciso fazer uma manutenção pesada naquele acesso lá, então eu vou dar a nota 2, e eu vou dar nota 3, não existe o equipamento. Então, assim, todas as ferramentas para que os senhores possam fazer o processo de auditoria interna está entregue. Por que a Resolução 53 foi uma resolução que nós demoramos 2 anos para construir? Porque a gente gostaria de entregar para os senhores, né, e eu entendo que entregamos, uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta que os senhores vão poder, inclusive, comprovar para os seus gestores. Ó, chefe, nós precisamos de investimentos aqui nesse ponto, porque ó, inexiste esse equipamento aqui. Ele é essencial para a segurança. Ó, esse equipamento precisa de uma reforma grande, chefe. Está aqui, ó. A avaliação da nota aqui foi uma nota que precisa de uma correção. Então, as ferramentas estão lá. E a ferramenta mais direta, inclusive, é o anexo E. Se todos os terminais aplicarem o anexo E,
Pode estar lá. Mas sabe o que nós nos encontramos muitas vezes? O anexo E feito no dia da auditoria. Enquanto nós estamos lá no terminal, o pessoal está preenchendo lá o anexo E. Qual é o resultado disso? Inclusive, o SP ser chamado a atenção quando ele classifica lá que ele atendeu, não é não conforme, e o equipamento nem existe. Olha a situação dele. Ele deu lá, pediu ainda para o gestor dele, representante legal, assinar o documento junto, que é norma, ele tem que assinar junto lá, e é com uma informação falsa, que não corresponde à realidade. Olha só. Então, assim, a ferramenta está lá, publicada em Diário Oficial, meus amigos. Tá bom? Mais algum ponto? Se vocês deixarem, respondendo, viu, gente? Pois é. Pois é. A gente tem ainda algumas questões, algumas perguntas, mas eu vou deixar para responder diretamente, tá, professor? Senão a gente vai ocupando aqui e ficamos aqui até 5 horas da tarde. Eu vou já partir aqui para a finalização do nosso evento. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos. Assim, eu fiquei particularmente muito feliz. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha um limite aqui de pessoas e nós chegamos nesse limite. Tem gente que eu recebi aqui mensagem no WhatsApp pedindo para entrar aqui. Muito provavelmente, professor, a gente vai precisar de uma segunda rodada, porque o tema é denso e de repente a gente vai fazer aí uma segunda rodada, vamos pedir aí sua ajuda para essa segunda rodada. Eu gostaria também, além de agradecer ao professor, agradecer também a todos os presentes, e em especial ao Wesley Nascimento, meu parceirão, meu colaborador aqui. Sem ele, a gente não ia estar aqui agora. Então, Wesley, muito obrigado. Você está ouvindo, não pode falar, mas você está ouvindo. Muito obrigado aí pela parceria, pela ajuda. Queria nos colocar também à disposição, tanto eu quanto o Wesley, aí, depois se quiserem aprofundar em conhecer as nossas soluções, nós estamos à disposição. E mais 2 recadinhos rápidos aqui. O primeiro, nos próximos dias aí a gente vai enviar para vocês uma avaliação do evento, e nessa avaliação nós vamos pedir, inclusive, sugestões de temas para os próximos eventos. Então, como eu falei, a ideia é que a gente repita esses eventos pelo menos uma vez por mês, e aí aproveitem para nos dar sugestões de assuntos, porque está mais do que provado que a coisa funcionou legal, a gente pôde participar aí, ajudar a todos vocês. E a outra coisa que eu também queria avisar é que a gente vai, junto com a avaliação, se não no mesmo e-mail, na sequência, nós vamos também enviar um certificado de participação a todo mundo que esteve aqui com a gente, como uma maneira de agradecimento e tal. E, professor, obrigado mais uma vez, e obrigado a todos, e boa tarde, e até o próximo evento aí, tá bom?